Olá, família, tudo bom com você? Primeiramente, eu quero que você saiba que essa é uma aula modelo, que todas as famílias que eu faço atendimento, em algum momento elas recebem essa aula e precisam assistir, que é toda parte da nossa adaptação juntos aqui, tá bom? Quero trazer alguns pontos para a gente analisar, para você entender de fato o que é o adestramento, o que é que a gente está fazendo com o treinamento do seu cachorrinho, tá? A gente tem aqui, primeiro, vamos colocar aqui motivos dos problemas de comportamento, tá? Esse é um ponto importante da gente falar, porque muitas vezes, cara, vocês podem pensar que, tipo, o meu cachorro, ele é assim, ele é teimoso, ele é isso, ele é aquilo. Falar para você, não existe cachorro teimoso, tá? Não existe cachorro vingativo, tá? Essas coisas não existem, tá? Não existe cachorro que quer chamar a sua atenção, tá? Sua atenção. São todos pontos que são importantes você entender, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum juntos. E eu quero que as modificações de comportamento que eu sou capaz de te orientar para que a gente faça, elas surtam o efeito necessário e a gente consiga, né, ter esse resultado juntos. Então, vamos lá. Para a gente analisar aqui, seguindo a nosso quadro de estudos, todo comportamento carrega uma história. Tá? Esse é um ponto importante da vida, do mundo. Todo comportamento carrega uma história. Essa história, tá? Olha que interessante. Pode ser genética. Aqui, genética. O que eu quero dizer com isso? O seu cachorro naturalmente é, né, um cachorro mais emocionado. E o que isso demanda, Felipe? Se a história do comportamento do meu cachorro for genética, o que isso muda na minha vida? Se a história do seu cachorro for genética, né, a linha hereditária dele for de cães ansiosos, for de cães, né, que têm uma predisposição comportamental a sempre responder de uma maneira mais alta, a gente vai ter que colocar regras um pouco mais altas. Ah, Felipe, mas o cachorrinho do meu vizinho, do meu irmão, ele não tem todas essas regras, ele fica bem. Por que que o meu precisa ter? Tá? Então, se a história que levou ao desfecho que a gente vê agora, né? Se a história que a gente observa, se o comportamento que ele está apresentando é por causa de uma história genética, a gente vai precisar pensar que ele precisa, né, de uma genética, né, de um ambiente um pouco mais controlado. Vou te dar um exemplo. A minha genética. A minha genética, ela é uma genética muito fácil de ganhar peso. Então, se eu vacilar com qualquer coisa de alimento, eu, né, me torno um, um gordinho facinho, sabe? Eu já tive muito sobrepeso, já tive 20 e poucos quilos a mais do que eu tenho agora. Então, quando eu vou numa nutricionista, ela vai fazer análise, vai fazer a minha análise genética, vai dizer, olha, Felipe, infelizmente, a gente vai precisar colocar alguns limites aí na sua alimentação. Porque seu corpo não reage bem com isso, não reage bem com aquilo. Fala, ô doutora, mas eu tenho um primo. Mas, ó, esse primo é da minha família. Mas eu tenho um primo que ele come, come, come muito. E ele não engorda. E ele ainda tá forte, né? E não engorda, ele come gordura, come açúcar, come tudo isso. E ele não engorda, doutora. Eu quero fazer desse jeito. A nutricionista vai falar: pois é, Felipe. Existe uma história genética, né? No, na vida do seu primo. Talvez outro pai, talvez, né? A história genética que vem da mãe, depende se ele é primo paterno ou materno. Então, a história genética dele é outra, por isso ele tem mais liberdades com alimentos, né? Porém, ele pode ter uma dificuldade para ganhar massa, por exemplo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a mesma coisa acontece com o cachorro. Então, olha, a história genética do seu cão
torna ele diferente do cão do seu primo, do seu amigo, do cão que você viu na rede social. Então, o seu cão precisa de uma alimentação ambiental e uma alimentação emocional diferente desse, porque senão ele vai colapsar. Tá? Ele vai ter gorduras comportamentais que não deveriam existir. Então, esse é um ponto importante para a gente já definir aqui. A gente tem, né, os motivos que chegam. Se é a história genética, sim, o seu cão vai ter que ter mais limitações do que o outro que você queria, sonhava que seu cão fosse como aquele. Tá? Muitas pessoas acabam adotando um cachorrinho no meio do caminho que tem um histórico genético de uma longa família, né? A mãe, o avô, os bisavós, às vezes, que passaram uma longa história na rua de estresse contínuo. A mãezinha dela, né, da sua cachorrinha, do seu cachorrinho, pode ter passado um estresse genético na rua, na gestação muito grande. Isso interferiu e essa história genética leva o seu cão a ser mais propenso a reagir de uma maneira mais intensa em qualquer coisa que seja fornecido para ele no ambiente ou nas questões emocionais. Por isso, muitas e muitas vezes, individualmente, o seu cão vai precisar de um limite diferente do limite de outra pessoa. Tá? A história genética. Outra história genética é cães de trabalho, por exemplo. Felipe, mas eu comprei um cão escolhido da raça tal, do canil tal, escolhi esse cachorro. Cara, difícil demais. Sabe? Muitas vezes acontece com o Malinois, com Border Collie, Golden, inclusive. Por quê? Cara, Felipe, o que que acontece? Você pegou uma linhagem que ela naturalmente ela é selecionada para ser emocionalmente mais intensa do que qualquer outra, responder de maneira mais intensa. Uma linhagem de trabalho não é um cão que é obrigado a trabalhar, mas ele gosta de executar uma tarefa. Então ele é quase compulsivo com aquilo quando aquilo é ligado. Um border collie vai ter uma agitação o tempo todo, né? Então, esse é um outro fator genético que leva você, olha, seu cachorro precisa de regras extremas, porque ele é um cachorro selecionado para reagir de maneira extrema e intensa a tudo. Tá? Outra história genética. A terceira história genética é da criação sem controle nenhum. Quando a gente escolhe um cachorrinho de alguém que não teve critério nenhum na criação, sabe? Não teve critério nenhum. E acabou cruzando um cão que tinha um problema, outro. Isso é muito comum quando a gente vai fazer a avaliação de um cão. Você reconheceu o pai e a mãe? Então, o pai era assim, igualzinho ele. A mãe era igualzinho ela, né? Igualzinho ele. Era igualzinho. Do mesmo jeitinho. E você achou que ia ser diferente? Sabe? Então, essa história genética, muitas vezes a pessoa nem sabe. Né? Vê lá, abre o OLX, comprar um cachorro. E a história genética é isso. Então, por isso, muitas vezes, e eu peço que você não fique chateado comigo, porque o nosso propósito junto é resolver o problema de comportamento do seu cão. Que você entenda, olha, isso é necessário porque o seu cão é diferente do cão que você imaginou que você teria. Tá? Olha, são diferentes. Esse é o cão que você tem, esse é o cão que você imaginou que teria. Ó, tá vendo? Eles não são o mesmo, são diferentes. Tá? Então, é por isso que muitas vezes a história genética vai fazer a gente ter, né, que instalar uma rotina diferente do cão do comercial de margarina, do seu amigo ou da internet que você viu. Isso é importante. E a genética do seu cão não tem como eu mudar. Então a gente vai trabalhar com limites para que o que ele é seja compatível com a vida social que você tem, tá bom? Segundo ponto, né? Essa história pode ser ambiental. O que que isso quer dizer? Um ambiente com muitos estímulos, com muito ruído, né? Com muito ruído visual e muito ruído auditivo. Muito barulho, tal, movimentos, sabe? Então, esse ambiente, essas coisas, já peguei cachorros que estavam com problema comportamental porque o vizinho estava em reforma no apartamento. E a pessoa, olha, por que ele está agredindo pessoas na rua? Está latindo para tudo que é cachorro agora, do nada.
E quando você fala assim, olha, esse problema comportamental aqui é por causa daquele problema ambiental lá na sua casa. Não, Felipe, não, não. Porque aqui na rua não tem o barulho de lá, da reforma da minha casa. Ou não tem as minhas crianças bagunçando. As minhas crianças que fazem barulho, assistem TV muito alto, sabe? Não tem as crianças correndo. Não tem eu fazendo assim pro meu cachorro. Lá não tem. Não tem. Então, sabe essa questão auditiva e visual e tátil? Esse tocar o tempo todo. Pensa, a pele é o maior órgão do ser humano. É o maior órgão do cão, né, por consequência. Agora, você imagina você ficar tocando o tempo todo no maior órgão do seu corpo humano. Ele não foi feito para isso. Quando você toca aqui, você manda um sinal para o cérebro. Esse sinal para o cérebro, ele tem um custo energético neurológico. Então, quando você toca aqui, o seu cérebro, opa, o que que é isso? Ah, não é nada. Ah, o que que é isso? Não é nada. Ah, o que que é isso? Não é nada. Ah, o que que é isso? Ah, é prazer. Ah, isso é bom. Uau, isso é muito bom. Então, imagina, você ficar assim, ó, o tempo todo, o tempo todo. Faz uma massagem e você vai ver se você não quer repetir aquilo de novo. Se você viver de massagem, você vê um massagista, a massagista fala assim, uau, meu amorzinho, vem cá, ó, minhas costinhas aqui, ó, minhas costinhas, vem cá com o tio, vem aqui nas costinhas do tio. Então, esse é um ponto importante, importantíssimo, tá? Pode ser ambiental, pode ter ruídos táteis, ruídos palatáveis, que é excesso de estímulos chegando, né, para ele. Pode ser ruídos olfativos, cheiros. Ah, Felipe, mas por que ele está errando o xixi com o colar? Ruído olfativo, tá? Pode acontecer. Por que ele está tão ansioso na rua? Porque em outros ambientes, né, em outros momentos, isso está desgastando. E a outra origem, né, ela é temporal. O que isso quer dizer? É uma linha do tempo, tá? Tudo, tudo. Deixa eu colocar aqui para me falar com você. Tudo que é feito agora, tudo que é feito aqui, cobra um preço aqui, tá? Tudo que você faz aqui vai cobrar um preço aqui. Uma briga entre dois cães que acontece aqui, ela muitas vezes tem origem na linha do tempo aqui. É uma permissividade, é um excesso, é uma chatice que um cachorro coloca no outro, é um excesso de estímulos em um cachorro e não em outro, né? Acaba tornando aquele cachorro um alvo de alívio. Então, tudo o que acontece gera uma pressão interna, sabe? Que precisa ser descarregada. Então, isso é importante. Então, a gente tem aqui já, para você entender, três fatores específicos: genética, que vai determinar o que pode ou não ser livre para o seu cão. Tá? O seu cão pode ter essa liberdade? Não, porque a genética dele não permite. Sim, porque a genética dele permite. Sabe? O ambiente, eu posso colocar isso, eu posso deixar isso no ambiente, eu posso isso, depende, a genética dele permite ou não, isso está sobrecarregando ele ou não. E eu posso fazer isso dessa forma? Depende. Se na linha do tempo agora não dá problema, mas aqui uma semana, um mês, ou até mesmo quando eu sair da sua vida como adestrador, isso der problema, eu vou te dizer que não. E é sempre para o bem do seu cachorro e o bem social, o seu bem emocional. Tá? Então, seguindo essa linha do tempo, você pode fazer isso? Infelizmente não. Você pode fazer? Você pode. O cachorro é sua responsabilidade. A sua vida é sua responsabilidade. Você pode fazer? Pode. Mas isso vai dar problema? Sim. Sabe? Sim. Você vê vários casos, até na internet, né? As pessoas, meu cachorro com 6 anos nunca tinha me atacado, agora me atacou. Nossa, o cachorro com 4 anos de idade, 5 anos de idade, era maravilhoso, nunca ninguém viu nada. Acabou levando uma pessoa a óbito, da própria família, própria tutor, uma criança, infelizmente, outro cachorro. Mas nunca vi nada. A linha do tempo dizia que isso iria acontecer.
Então, o meu trabalho é dizer para você coisas que você não sabe, porque é por isso que eu me torno especialista e é por isso que você contrata um especialista, para que ele te diga as coisas, né? É por isso que, por exemplo, eu tenho um mentor na minha empresa, porque ele sabe coisas, né? Ele vê antecipadamente coisas que eu não tenho a capacidade ainda de ver. É por isso que eu tenho uma nutricionista, porque ela sabe que a longo prazo aquilo vai danificar o meu rim, o meu pâncreas, né? O meu coração, né? Que aquelas coisas vão me trazer problemas que muitas vezes vão ser irreversíveis em um determinado momento. E é por isso, tá, que nesse ponto aqui a gente chega na última origem dos problemas de comportamento, que são emocionais, família, tá? Emoções excessivas sempre são ruins, invariavelmente. Ah, mas ele está muito feliz, Felipe, brincando. Eu vejo a felicidade dele. Ótimo. Existe um processo chamado trauma emocional, que é toda vez que uma emoção ultrapassa um limite, vamos imaginar que o limite seja aqui, essa emoção ultrapassou o limite, ela rompe a barreira do que o cérebro consegue gerenciar. Isso pode ser emoção de prazer, pode ser emoção de estresse. Então, da mesma maneira como um cachorro que quase matou seu cachorro gera um trauma, né? Um susto de um ônibus gerou um trauma, uma moto que acelerou, ele tomou um susto tão grande, aquilo gerou um trauma e hoje ele responde com um comportamento de medo. Em outros casos, um susto emocional de prazer, aquele frenesi, aquela coisa louca, também gera um trauma e rompe a capacidade do cérebro administrar o básico. E é nesse momento que tudo muda na vida. Então, o seu cão ele vê uma coisa, ele já. Ele vê, cara, mas ele é tão ansioso com outros cães. Por quê? Porque existia um trauma emocional positivo de prazer em algum momento. E agora ele não sabe lidar com aquilo. Então você vê que o trauma emocional negativo, tá? Que é o medo, o susto, o desconforto, geralmente ele direciona o animal para um afastamento ou uma agressão. Sabe? Eu quero me afastar disso. O trauma emocional positivo, ele faz o processo inverso. Eu preciso muito disso, eu preciso com todas as minhas forças da vida, eu só preciso disso. Como o cachorro que está aqui no trauma emocional negativo, né? Eu só preciso me afastar disso, eu só preciso me afastar. O trauma emocional positivo, cara, não tem outra coisa que eu quero fazer na minha vida, só me aproximar, só me aproximar. Eu só preciso me aproximar. E você vê aquele desespero. Então, cenas emocionais excessivas, né, agudas, pontuais, muito rápidas, elas geram esse trauma. Muitas vezes você vai dizer assim: olha, Felipe, mas eu não vejo isso como um problema agora. E é o que eu te disse anteriormente. Na linha do tempo, você vai ver esse preço ser cobrado. E aí, o meu papel é te dizer: olha, isso vai dar problema. Vai dar problema. E isso vai gerar um problema para você, sabe? Então, o meu papel é identificar tudo isso e te dizer: aqui temos um problema, aqui isso vai dar problema. E a gente não pode fazer isso dessa forma, porque daqui um mês, daqui um ano, talvez, quando eu não estiver nem na sua vida, o acidente vai acontecer, sabe? Ou durante o nosso treinamento não vai melhorar porque a linha do tempo está insustentável. E esses são pilares importantes, tá? Eu preciso te falar algumas outras coisas que são importantes para você compreender, né, o que a gente vai fazer juntos. A gente precisa entender, deixa eu subir aqui, que temos uma tríade da modificação sustentável. Tá? O que significa essa tríade da modificação sustentável, Felipe? Que nome comprido. A tríade da modificação sustentável, ela tem o seguinte efeito: resultados permanentes. Tá? Para que a gente tenha resultados permanentes na sua vida. E eu vou te explicar isso agora. Primeiro ponto, essa parte é minha, tá? Que é mudar, né? Criar estratégias, isso, que vão mudar os hábitos do seu cão. Esse é um ponto muito importante.
Eu preciso criar estratégias que vão mudar os hábitos do seu cão, tá? Dito isso, eu vou tanto fazer presencialmente, vou te mostrar, olha, esse comportamento, assim a gente corrige, assim ele para. Você tá vendo? Ó, parou. Olha só, na minha frente. Uau! Que simples, né? Que simples. Uau, ele mudou. É, ele mudou. Faça isso aqui, ó. Vamos fazer isso aqui durante a aula. Então, o meu papel é tanto te orientar como fazer também. Algumas vezes, o tempo para que a gente veja aquele comportamento acontecer, ele não pode ser feito na aula, porque ele precisa de mais tempo. Linha do tempo que a gente falou agora há pouco, né? Muitas vezes, coisa assim, olha, mas ele tá assim, 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 nesse momento com a ração, com as visitas que chegam. Eu vou te mostrar aqui. Olha, você viu o que eu fiz na prática? E esse comportamento muda. Então, esse processo. Tem coisas que eu vou te mostrar na prática, tem coisas que eu vou te mostrar na prática e vou pedir para você manter para ver a melhoria do resultado, e tem coisas que eu vou te falar, olha, você precisa fazer isso aqui para que na próxima aula eu veja isso acontecendo. Então, o meu papel é criar estratégias, executar e orientar você sobre as estratégias que vão mudar o hábito do seu cão. Esse é o primeiro pilar, né, do pilar da tríade da modificação sustentável. O segundo pilar é mudar a maneira como você compreende seu cão. E aqui é onde a gente pode ter alguns problemas. Nesse momento aqui, a gente vai precisar romper algumas crenças e expectativas que você tem com o seu cão. Esse é um ponto importante, porque, e não é culpa sua, a internet e a vida social das pessoas, né, as redes sociais, estão aí destruindo todo o conhecimento que a gente tem sobre cachorro. Então, muitas vezes você pode ter estudado, você pode ter pesquisado, você pode ter visto, você pode acompanhar alguém na internet, sabe? E isso te trouxe compreensões diferentes. O exemplo, né? A gente vê o exemplo, mas a pessoa eu vejo aquilo. Eu só quis ter um cachorro por causa daquele momento que eu vi, daquela coisa que eu vi na rua, né? Daquela. E aí eu vou te falar, a gente volta lá, né? Lembra? Fatores que trazem, né? Genética. Então, muitas vezes você viu, mas eu vi um Spitz tão lindo, tão comportado com a pessoa no café. Você devia ter ido lá, perguntado o que a pessoa faz, como é a rotina dela e a linhagem onde ela conseguiu aquele cachorrinho, porque aí você faria a mesma coisa que ela, com a mesma linhagem, aí você teria resultados semelhantes, não iguais, semelhantes, porque mesmo assim cada animal é diferente. Agora, se você viu um Spitz, foi lá e pegou qualquer outro Spitz e está fazendo diferente do que ela fez, seu resultado vai ser diferente. A gente já falou sobre isso. Então, a segunda fase da modificação sustentável, eu preciso me comunicar diretamente com você e te trazer a realidade dos fatos, dentre os fatores que fazem o seu cachorrinho ter aquele comportamento que você não quer agora, que te incomoda, sabe? Aquele tipo, é difícil, cara, muito difícil, Felipe. Felipe, cara, tá difícil. Por que está difícil? Eu vou te contar. E esse é um ponto em que a gente pode ter alguns atritos se você não estiver disposto, não estiver disposta a mudar as suas crenças sobre o seu próprio cão. Esse é um ponto importantíssimo. Se você não estiver disposto, tudo o que você já fez e tudo o que você faz com o seu cão vai ficar batendo na sua porta para ser mantido. E você sabe que você precisa mudar muitas coisas para que os comportamentos mudem. Você sabe disso. Fato disso é que eu estou na sua vida nesse momento como treinador, ou estarei, né, na sua vida como treinador. Então, esse é o ponto. Você confia no meu trabalho. Qualquer coisa que eu te orientar não vai ser sobre dor ou medo no seu cão, mas vão ser sobre fatos que precisam acontecer para que a gente observe a mudança de comportamento na vida do seu animal. Então, esse é um ponto importante. A gente não pode bater de frente, a gente está no mesmo time. Me veja como técnico do time. Me veja como técnico. Você é a capitã ou o capitão do time. E você precisa orientar todos os outros. Muitas vezes a sua família, muitas vezes o seu filho, né, que é menor, muitas vezes o seu marido, a sua esposa, que não tem tanto tempo quanto você.
Mas você precisa, olha, gente, eu fiz tudo isso aqui. Sabe, você é o capitão do time, eu sou o técnico, eu não jogo, eu não entro no campo. Eu não entro no campo, sabe? Mas, não entro na quadra, mas eu te explico, olha, eu analisei, cara, eu analisei o outro time. E pra gente vencer, a gente precisa fazer isso, né? Para que a gente tenha esse resultado, a gente vai precisar fazer isso. Eu preciso que você se comunique com o time. Comunica com o time, sabe? Então é essa a relação. Agora, se eu falo pra você, olha, é isso, cara. Não. Lá na quadra, eu vou me comunicar com todo mundo e eu vou dizer, olha, não vamos fazer o que o técnico pede, deixa isso pra lá e tá louco, tá louco. A gente vai perder de novo. Vai perder e vai perder todas as vezes. Então, eu nunca estarei contra você. Eu sempre estarei ao seu favor e ao favor da modificação. O que eu não posso é, por causa das suas escolhas, das suas crenças e das suas escolhas, mudar a realidade dos fatos. Eu não posso abrir mão do fato para, vamos dizer assim, satisfazer um gosto pessoal seu, se aquele gosto pessoal vai fazer o problema continuar existindo. Problema que você me contratou para resolver. Esse problema que você me contratou para resolver, tá? Ele é, vamos dizer assim, ele é o que faz eu existir na sua vida. E o que faz eu existir na sua vida é o conhecimento que eu tenho. É os anos de prática, os anos de solução, o meu longo catálogo de soluções de comportamento. Então, esse segundo momento é um dos mais fundamentais da vida, onde eu vou te orientar. Você precisa querer mudar. Se você não mudar, a nossa terceira fase, né, nosso terceiro pilar da tríade, não vai acontecer, que é mudar a maneira como o seu cão vê você e sua família. Isso aqui, ó, não vai mudar. Então, a primeira fase é minha, única e exclusivamente minha. Essa primeira fase sou eu. Eu e o meu conhecimento. A segunda fase somos nós dois, eu e você. A terceira fase é você com o seu cão. Você entende que essas três fases determinam se a gente vai ter sucesso ou não? Se as coisas vão dar certo ou não? Essas três fases mostram tudo que a gente precisa fazer juntos. Ela fecha o ciclo. A primeira fase sou eu, sozinho. Sozinho. É eu te orientando, eu trazendo soluções, eu te dizendo, isso dá certo, isso não dá. Segunda fase é você disposta a mudar suas crenças, mudar a maneira como você faz as coisas, para que a gente junto mude aquilo que a gente está vendo. A gente está vendo isso, um problema de comportamento fechado, sem solução. Eu te trago a solução e juntos nós modificamos esse comportamento e juntos, né, aqui, ó, você mantém esse resultado. A terceira fase é onde você aplica, você entendeu, você aceitou esse processo e você faz com o seu cão quando eu não estou lá. Porque a maior parte do tempo, a maioria dos momentos, né, a maior parte dos momentos, eu não vou estar com o seu cão. É você e ele. É você, sua família e ele, algumas vezes. Então, você precisa fazer. Se você não fizer, o seu cão não muda a maneira como ele te vê. Ele mudou lá atrás, quando eu fiz, no primeiro momento, né? Não, quando o tio Kaeli chega aqui, uau, eu vou fazer as coisas. Massa. Super joia. Ah, quando o tio Kaeli não tá, eu não vou. Por quê? Porque com você eu posso fazer isso. Com você a gente interage assim, não é? Eu sou dependente de você ainda. Você me agita, né? Você permite. Você não entende que geneticamente eu sou assim. O tio Kaeli entende. Então por isso que ele me deixa bem. Então essa última fase, essa terceira é, temos um problema de comportamento. Eu vou te explicar o caminho, tá? Juntos eu e sua família vamos fazer esse comportamento ser modificado. E no final, você, sua família, eu vou sair, vai ficar você, sua família e um novo comportamento. Se você e sua família não assumirem essa terceira parte, sempre que eu sair de cena, o comportamento volta. Tá? Então, eu entrei na sua vida, mostrei a modificação de comportamento, instruí você,
você instruiu sua família, e eu saio de cena e isso continua. É esse o processo, tá? Por último, para a gente encerrar, vamos identificar aqui motivadores que me fazem estar na sua casa nesse momento, para que a gente entenda que o que a gente observa muitas vezes não é o que realmente está acontecendo. Problemas de comportamento só passam a ser problemas quando afetam áreas sociais, tá? Áreas financeiras, áreas físicas e áreas emocionais. Então, quando você me fala assim, ó, o problema desse comportamento é que eu não posso mais receber visita em casa. Não, o problema de comportamento é o que aconteceu antes, né? Lembra que a gente falou? Genética, linha do tempo, fisiologia, todo aquele processo, tudo que a gente já falou nessa aula, revisá-lo, tá? O problema de comportamento do seu cão aqui é isso, tá? Não é o você não poder mais receber visita, não é os olhares de julgamento quando o seu cão sai latindo na rua, sabe? Não é, esse não é o problema de comportamento, esse é o problema que você vê, é o problema que tudo o que aconteceu até hoje está te causando. Esse é o sintoma, esse não é o problema de comportamento. Os olhares da pessoa, né, o olhar de julgamento da sua família, sabe? O sofrimento que você vê no seu cão, que é uma dor emocional, sabe? A reclamação das pessoas, a vida social que você perdeu, você não poder sair de casa, não é o problema. Esse é o sintoma. O problema é tudo que a gente vai precisar mudar quando eu te orientar. Esse é o problema. O problema é o que fazemos. Esse é o problema que causa esse sintoma, né? A multa que você está tomando no apartamento nesse momento não é o problema. Ele é o sintoma. A gente precisa que o sintoma, né, vá sumir. Muitas vezes a pessoa, numa doença, um problema fisiológico, ela não percebe. O sintoma se apresenta para que a gente tome consciência do problema e trate o problema. Agora, se eu quiser ficar tratando somente o sintoma, eu sempre terei o problema e vai chegar num ponto que o sintoma não é mais tratável e outros sintomas surgem. Então, esses são os sintomas. São os sintomas, não são o problema, tá? Outro processo importante, seu cachorro está destruindo, está te mordendo, está agredindo, esse é o sintoma. Esse é o sintoma. Então, a agressão é um sintoma, o medo é um sintoma, a destruição é um sintoma, sabe? Então, eu quero que ele pare de agredir porque ele me machucou. Te machucar é um sintoma, mas o problema é lá atrás, são os hábitos. Primeira coisa, você vai ver alguém que está alto com problema do coração, você vai ter que mudar seus hábitos. Mas eu quero só que a dor no coração pare. Eu quero só que eu não tenha perigo de morrer, mas eu não quero mudar meus hábitos. Não dá. Porque essa dor que você sente, esse incômodo, é um sintoma. A gente precisa tratar a causa. Então, a mordida, o latido, o prejuízo, a multa, a dor de cabeça que você sente, a ansiedade que está te consumindo agora, são sintomas. Então, eu não posso eliminar os sintomas sem tratar a causa. E eu acredito que até aqui, nessa aula, tenha ficado nítido para você quais são as possíveis causas e qual é o meu trabalho. O meu trabalho é, em mais de 26 anos, nesse momento agora, né, talvez no ano que vem serão 27, né? Mas esse trabalho em mais de 26 anos, em milhares de casos atendidos, e só nesse ano, mais de 300 e poucos casos resolvidos de todos os tipos de comportamento, desde xixi e cocô até cachorro que matou outro cachorro. O meu trabalho é que com essa expertise, essa experiência, te orientar para que a gente elimine os sintomas que a gente vê agora através do tratamento da causa. Para que isso aconteça, né, eliminar os sintomas através do tratamento da causa, a gente precisa dar todos esses passos juntos. E o começo desse vídeo foi te falando que esse não é um vídeo pessoal
para você, mas ele é um vídeo para todos os meus clientes, inclusive para todas as pessoas que desejam conhecer a forma como eu trabalho. Então, essa é a fórmula, esse é o processo. Dá certo? Dá. Se a gente cumprir juntos todas as etapas, dá certo. Então, nesse ponto, você entende como eu trabalho e como a gente precisa se comunicar. Se a gente já está com o treinamento em andamento, é importante que você revise. Esse momento de comunicação não é uma aula, mas um momento de comunicação meu com você. Se a gente vai começar, né, o treinamento, acabou de começar o treinamento do seu cachorrinho, da sua cachorrinha, esse é um momento importante. Se você está decidindo sobre contratar o meu serviço, o serviço da minha equipe, que trabalha exatamente dessa maneira que eu te disse, ou não, esse é um conteúdo importante. Então, não é uma aula para ferir ou me comunicar diretamente com alguém, mas para ser transparente e me comunicar com todas as pessoas que já contrataram o meu trabalho da minha equipe ou que ainda desejam ter a gente solucionando os sintomas comportamentais que seus cães apresentam nesse momento, tá bom? Eu agradeço por você ter assistido essa aula até aqui. Se tiver dúvidas, lembra, a segunda parte é a gente eliminar as dúvidas para que tudo dê certo. Então pode falar comigo, pode me perguntar, que a partir desse momento a gente está junto, na mesma página. Lembra, eu sou o técnico, você é o capitão, a capitã do time. Eu e você, eu e você juntos somos capazes de conseguir levar o nosso time à vitória. Tá bom? Tamo junto. Pensa nisso e obrigado por você se preocupar com o seu cão. É isso que me motiva a estar aqui todos os dias para ajudar, não só os cães, mas as famílias terem uma vida mais produtiva, mais comunicativa, mais tranquila, sabe? E de uma maneira geral, com uma qualidade de vida muito maior para todos, famílias, crianças, cães, pessoas que vão conhecer o seu cãozinho, né, ao longo da vida, tá bom? Da nossa próxima aula juntos.